Olá, pessoal. Meu nome é Andrea Cruz. Nesses próximos 3 dias estarei aqui no takeover da Andrea Janer. E para hoje, nosso primeiro dia, eu escolhi uma convidada muito especial para compartilhar com vocês conteúdo de qualidade sobre inovação, tecnologia, carreira, que é a nossa querida Lisiane Lemos. Lisiane Lemos tem apenas 30 anos, para mim apenas, porque eu sou da turma dos 40. Atualmente é líder na maior empresa de tecnologia no mundo. Uma dica aqui é aquela empresa que a gente, no mínimo, consulta algumas vezes no dia. Também faz parte do grupo consultivo de populações da ONU no Brasil. Já representou nosso país no Fórum Mundial no Egito. E, eventualmente, alguns de vocês a conheçam, porque ela fez parte do Forbes Under 30, entre as pessoas mais influentes aí do Brasil. Entre milhões de outras coisas, ela também é uma das líderes do comitê de crise do Grupo Mulheres do Brasil. E, além de tudo isso, uma pessoa muito querida e amiga que eu gosto muito. Lise, bem-vinda aqui hoje no nosso IGTV. Fique muito à vontade, né? A ideia é que a gente bater um papo com você. Tem milhões de coisas que eu quero perguntar, mas o tempo também não é tão longo assim. Mas não tem como eu não começar te perguntando. De advogada para tecnologia, como é que foi isso? Conta um pouquinho aí da sua trajetória. Primeiro eu queria agradecer por ser a primeira entrevistada no Takeover das Andreas. A Andrea Cruz é uma grande amiga, além de uma profissional que me ajudou muito nessa jornada evolutiva aí no mundo corporativo. E a Andrea Janer se tornou uma grande aliada. Nos últimos tempos a gente tem se falado bastante e sempre foi uma inspiração. É alguém, meu Deus, eu olho, quando eu crescer eu quero ser assim. Agora, falando um pouco dessa jornada, é bem curioso. Então, como a Andrea falou, eu sou advogada formada aqui na Universidade Federal de Pelotas. E a minha especialidade é educação em direitos humanos. Então, eu fui pesquisadora, entendi um pouco de direito do trabalho. Até que no final da faculdade eu tive contato com o mundo corporativo e vi que aquilo me despertava muito mais do que eu imaginava e que trabalhar numa multinacional em São Paulo era o meu grande sonho. Antes disso, eu tinha um sonho pessoal de morar no continente africano, para descobrir as minhas origens, por esse envolvimento com educação em direitos humanos e combate ao racismo. Vivi em Moçambique como diretora de uma ONG, então tem esse meio do caminho aí, trabalhando com desenvolvimento organizacional e expansões na ESEC Moçambique. E quando eu voltei para o Brasil, estava muito claro esse objetivo. E acho que se a gente vai falar de carreira, eu sempre tive muito planejamento, acho que muito foco e clareza no que eu queria. Eu queria morar em São Paulo, que é para mim o centro econômico do país. Eu queria trabalhar numa multinacional, porque eu já tinha a experiência de trabalhar com pessoas de outros países e tinha gostado. E eu queria trabalhar com vendas. Então eram os grandes grupos e eu não tinha pensado especificamente em tecnologia. Acabou que por um contato da minha rede e o networking sempre foi muito presente, acho que esse networking genuíno, de troca que você constrói e constrói uma reputação. Uma pessoa falou, olha, tem uma vaga em tal empresa, fala com o fulano no Facebook e diz que eu te indiquei que você está interessada. Então, uma pessoa contou para outra pessoa, que contou para outra pessoa, que eu estava procurando um emprego numa multinacional em vendas, qual era o meu background. Então, você vê essas relações de confiança que você constrói para a pessoa te emprestar. E 3 semanas depois, 1 mês e pouco, eu estava saindo de Pelotas, que eu tinha voltado para casa da minha mãe, para morar em São Paulo, para trabalhar com vendas na segunda multinacional, que a gente não vive sem. Eu fui atender governo, que utilizava o meu expertise de advogada, e fiquei lá por 5 anos e meio. Acho que quando eu entrei nesse primeiro emprego, eu descobri o poder da tecnologia de uma forma muito mais ampla e profunda, do quanto ela pode transformar pessoas, organizações, políticas e que a gente não vive sem. E algo que eu acredito muito hoje, que não existem, que toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia. Então, é muito da gente se modernizar, utilizar o conhecimento de indústria e as ferramentas e softwares que a gente tem para crescer e digitalizar. E tem sido a minha atual bandeira, assim, de especialista em transformação digital.
que toda empresa e toda pessoa vai ser uma empresa ou vai ser um profissional digital, e que ferramentas a gente pode usar para deixar essa jornada mais rápida? Excelente ponto. Então, eu vou pescar esse ponto que a Lisiane trouxe. Olha o que ela trouxe de poderoso, né? Todos nós seremos um profissional digital ou uma empresa digital. E aí eu já vou fazer uma pergunta aqui para o público, né? O quão de 0 a 10 você se sente preparado, ou você já entende que você é esse profissional digital, ou eventualmente se você é um empreendedor aqui, né, se a sua empresa está pronta para isso, ou se já faz parte desse mundo. Então, vou deixar essa reflexão aqui. E, Lise, indo nessa linha, né, eu vi você contando aí, né, de como você saiu do direito para o corporativo, para a tecnologia, né, sendo uma profissional desejada nas principais empresas de tecnologia, e não tem como eu não te perguntar isso. Como você aprende? Não é? Como é que você... porque assim, é impressionante, toda vez que a gente conversa, eu fico impactada que você já viu todas as séries do Netflix, se você me indica um livro, você já leu 3 deles, né? Talquei a todo mundo, como eu brinco, e com uma consistência de conteúdo, né, muito válida, né, à toa que você é chamada para palestras, além de algumas coisas aí que você faz. Mas o que eu queria entender é como é seu processo de aprendizado, né? Outro dia eu conversei com uma pessoa que dizia assim, eu leio o livro fazendo perguntas para o livro. E você, como é que você aprende? Quando você falou assim, primeiro, vamos desmistificar. Todo mundo acha, Liz, você fica ligada 24 horas por dia, você lê tudo que é livro, você vê tudo que é série. Número 1, eu não vejo tudo. Eu acho que eu tenho muito claro quais são as prioridades, as coisas que eu gosto de fazer. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ver série na ordem. Eu vi Game of Thrones a partir da 5ª temporada. Meu marido odeia isso, mas é o jeito que... E eu durmo vendo filme, é terrível. Mas eu sempre fui uma criança leitora. Eu gosto muito de ler. Então, para mim, os livros, eles sempre foram uma fonte muito grande de conhecimento. E aí eles servem, por exemplo, para aprender língua inglesa. Então, eu junto algum interesse, leio um livro em inglês. Eu sempre busco na língua... Agora, a minha nova meta vai ser aprender espanhol. Então, buscar um livro, a leitura, que é um hábito que eu gosto, juntando com algo que eu quero desenvolver. Mas falando de método de aprendizado, eu vi que eu desenvolvi, assim, existem 4 pontos que eu gosto para minha carreira, para a vida, que é, primeiro, eu vou pesquisar. Então, eu vou buscar na internet, eu vou ler um livro, se eu estou curiosa sobre algo, vou fazer um overview sobre tudo que está acontecendo. Depois, eu vou perguntar. Aí, eu vou na minha rede e descubro, eu quero saber sobre espanhol. Então, eu pesquisei quais são os livros, os níveis, os testes que tem. Aí, depois, eu vou para minha rede e começo a perguntar. Você já fez algum curso? Como que você aprendeu? Que vídeo que você veio na internet? Aí, eu já juntei o conhecimento técnico com as pessoas que eu confio, que são minha referência. Aí, depois, eu vou planejar. Aí eu escrevo, eu quero aprender esse nível em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, eu quero certificar em 1 ano. Eu faço um planejamento de como isso vai entrar na minha vida e quanto tempo eu vou dedicar e que nível de prioridade aquilo vai ter. E depois eu vou agir, porque aí eu já sei onde é que vai encaixar, vou ter tempo para fazer alguns ajustes de rota e tudo mais. Então, esse método eu vi que tem funcionado para quase tudo na minha vida e começou muito quando eu peguei um portfólio de vendas, porque a minha primeira carteira tinha 350 clientes. Do Oiapoque ao Chuí. Não tem como você atender todo mundo com qualidade nessa forma. Então, você tem que priorizar, tem que entender qual cliente que é mais estratégico, qual não é, qual que vai ser a sua aposta, seu big bet. Além disso, eu sou amplamente conhecida pelo meu vício em canetas. E é óbvio que você ia falar nisso. Eu amo caneta colorida, acho que é talvez um trauma infantil porque eu não tinha, mas de escrever, de anotar, de ir num lugar. Então, desenhar e visualizar todos esses passos e até colar no meu quarto para entender para onde eu estou indo e não perder o meu foco, para mim é muito importante. Então tem esse método aí dos 4 pontos e depois eu vou orquestrando e adaptando ele no meio do caminho. Gente, eu sou testemunha das canetas e do post-it. Okay. Quando ela foi lá no escritório, ela chegava realmente com estojo que conseguia ser maior do que o meu. E olha que eu sou... tem canetas, tá? Mas que eu adorei aqui, Liz, eu acho que é importante deixar aqui claro para as pessoas, né, esse método de pesquisar, perguntar, planejar,
né? O que é que eu quero aprender, em que tempo eu quero aprender, adorei isso, né? E depois agir. E eu costumo brincar com a Lise e com mais algumas outras amigas que são da idade dela, que elas são meu MBA, gente. Porque no momento que a gente está de mundo, né, como um todo, por mais que eu tenha aí mais de 20 anos de carreira corporativa, 8 anos empreendendo, enfim, é muito forte para mim a necessidade, né, e foi um pouco o que eu falei aqui na live já com a Andrea, a necessidade da gente se desapegar do que a gente aprendeu até aqui para aprender novas coisas. E a sua geração, Lise, faz isso de uma forma muito fluida, né? Ok, ontem foi o Orkut, hoje é o Facebook, o Instagram, e a gente já começa com o TikTok, e tudo bem, não é? Enquanto a gente está lá ainda, a minha geração está ainda preso no Facebook, eu virei para uma sobrinha minha. Mais. Isso daqui já saiu de moda. Tá bom, né? Então, deixa aqui de lado. Eu acho que isso é muito legal. Você trabalha com grandes empresas, mas também com pequenas e médias empresas, né, no ramo aí da publicidade, que é a sua carteira de clientes dentro da empresa que você trabalha. E aqui o público da Andrea, a gente tem muitas pessoas de marketing, de publicidade, enfim. E você já trouxe um ponto muito forte, né, de que todos nós seremos digital, ponto. Qual é o caminho que você recomenda para as pessoas que vieram de uma outra geração como eu, né, que não tem no DNA, né, toda essa curiosidade digital? O que é que você recomenda, né, Liz? O que é que você está vendo aí das agências e tal? Acho que eu queria um pouco desse panorama e as suas recomendações. Nossa, pergunta ampla. Acho que esse desafio da digitalização, por mais que a minha geração é uma geração nativa digital, tem uma grande dificuldade da gente juntar os dois mundos, o mundo de negócio e o mundo digital. Por mais que a gente tenha a facilidade de usar aplicativo, de usar tecnologia, como que isso vai endereçar necessidades de negócio ou necessidades da indústria? E para mim esse é o grande pulo do gato, é juntar as duas gerações para construir uma solução. É eu conversar com a sua que entende do negócio, eu consigo fazer perguntas profundas com o que eu entendo de tecnologia e fazer o match para a pessoa evoluir. Como que eu fui fazer isso? Fui nesse método de entender das indústrias e conhecer as pessoas e valorizar o conhecimento, porque tem uma tendência muito chata que eu vejo de mercado, que é como se tudo que a gente fez até agora não prestasse mais, então a gente joga fora e põe um sistema no lugar. E não é o que eu acredito. Acredito que a gente tem que aproveitar todo o conhecimento que a gente tem aqui e aí juntar com tecnologia para automatizar alguns processos e potencializar o que se cria. E aí eu fui para algumas escolas de tecnologia e entra num ponto que a gente até ia conversar. Se tecnicamente você quer se tornar um cientista de dados ou você quer se tornar um programador, aí existem cursos na internet, aí você vai para uma digital house da vida, vai para um curso de programação. E eu fiz esse caminho, fui lá ver, não, olha, lógica de programação é um negócio que todo mundo tem que aprender, no curso de direito eu não fiz, e eu disse que o curso de programação serviu para uma coisa na minha vida, para eu ver que eu odeio programar. Pronto. Tudo bem. Se você quer um meio do caminho para desenvolver escolas de negócio e entender um pouco de programação, eu iria para uma Terra da vida, que tem cursos, por exemplo, de group marketing, de uso de dados aplicado à liderança, ou até o Capralab, que tem aqui em Porto Alegre, que usa muito desse conhecimento, de como que você vai ter conhecimento de negócio, juntar com essa parte técnica de automatização e utilizar no seu dia a dia. Então, no meio termo. Agora, se você quer ser super disruptivo, e meu Deus, eu nunca pensei nisso, aí não é porque eu sou muito amiga da Camila Schutt, mas porque eu fiz os cursos e conheço muito a Mastertech. A Camila, ela foi Forbes Under 30 também, ela tem esse pensamento assim, o que ninguém nunca fez com tecnologia que eu vou fazer? Do tipo, ensinar programação, ensinar lógica de programação com Queen. E eu fiquei, meu Deus do céu, ou ensinar questões de produto com coisas do dia a dia, novas formas de educação, de aprender, e aí fazer esse caminho. Mas acho que o primeiro grande chave para quem não é digital, e que eu falo muito, não fica com medo e não deixa o medo te travar.
Não é porque a pessoa é mais nova que vai ser mais fácil para ela, ao contrário, para ela pode ser muito fácil programar, mas ela não entende lufas de negócio e não tem a sua sabedoria e o seu expertise. Acho que é encontrar esses matches, assim como eu sou um MBA para você, você é um MBA para mim, porque tem muitas questões de liderança, de relacionamento, que eu não entendo. Então, entender que esse match é enriquecedor é importante. E hoje, até na série que a gente está gravando sobre jornada de transformação digital, a gente falou muito de você colocar no papel todas as habilidades ou todos os processos da empresa que você entende bem, como se estivesse contando para outra pessoa, bem detalhado. Porque aí a Ana, que é uma das entrevistadas, falou: o que um robô vai poder fazer por mim em 5, 10, 15 anos? Tudo bem, então essa habilidade já não vai fazer mais sentido. E que outros problemas que um robô não pode resolver, que eu tenho habilidades para fazer. Então, começar... Você pode citar 2 habilidades que daqui a 15 anos o robô vai se resolver por nós? Nem 15 anos, assim, coisas que já estão acontecendo agora. Por exemplo, no processo judicial. A gente sempre teve essa pesquisa de jurisprudência, de grandes teses para fazer processos. Nos Estados Unidos, os robôs já fazem isso. No Brasil, a gente ainda não tem. Um ponto que a Ana fala, por exemplo, o imposto de renda. Ela acha que daqui a 5 anos, o robô vai fazer grande parte do imposto de renda. Então, o meu marido trabalha com automação de processos de fusões e aquisições, que a gente tem pessoas fazendo isso hoje, mas que eles estão automatizando. Então, já tem uma série de coisas, tarefas repetitivas, que educando a inteligência a gente vai fazer daqui a 5, 10, 15 anos. Elise, quando você vê, né, toda essa parte de inovação, que é um pouco que a Andrea Janer trabalha, onde que você vê o ganho do robô e o que é que você fala assim, olha, isso aqui sempre vai ser do ser humano? Nossa, que pergunta difícil. O que vai ser do robô e o que vai ser do ser humano? Eu acho que o potencial do robô que eu tenho estudado muito é sobre inteligência artificial. Reconhecimento facial tem sido o meu ponto da semana, porque casa muito com as bandeiras de diversidade e inclusão que eu defendo. Então, há muito tempo a gente fala sobre dificuldade de reconhecimento facial de digital de pessoas negras, e eu passei por isso, de ter dificuldade de entrar no meu prédio de casa toda vez que eu vou, porque que não reconhece. Tem sido tendências que a gente vai ver, que a gente está vendo, de indústria escura. Então, eu estou tentando não usar os termos em inglês para ser o mais acessível possível. Então, por exemplo, a gente tem... Se tiver algum termo que seja melhor em inglês, pode trazer sempre. Até porque o nosso público vai entender. Mas, por exemplo, a gente tem indústria de logística, que tem sido um fato muito de coronavírus. Hoje a gente tem uma pessoa que carrega um palete para cá, que carrega uma caixa para lá, que identifica as caixas, tem todo o processo de correio. A tendência é que em 5 anos isso seja feito, por exemplo, no escuro. E você tem economia de energia, deixa de ter... Porque uma pessoa tem uma regra legal que tem X quilos por dia. O robô não tem isso. E aí você vai fazer tudo por sensor, com identificação de caixa. O caminhão vai ser automático também. Então, esses desafios logísticos que vieram muito em tempos de coronavírus tem sido o meu tema de estudo. E como que a gente vai fazer chegar no Brasil? Porque no Brasil tem o desafio de conectividade. Então, como que a gente vai vencer isso também? Que foi outro que veio em tempos de coronavírus. A gente está com problema de internet lenta porque muita gente usando ao mesmo tempo. Ninguém esperava por isso, né? Ninguém esperava. Independente do pacote que você tenha. Ao mesmo tempo, o que eu acho que nenhum robô vai tirar, e é um entendimento até muito controverso, é a questão de atendimento e relacionamento. Tem muitos estudiosos que falam que o atendimento vai ser robotizado, que você vai ter chat, etc. Eu acho que sim, mas eu acho que é a parte da ponta. Então, o início, quero comprar uma pizza, que pizza você quer, etc. Mas quando começar nessa questão de relacionamento, o que eu gosto mais, ou de você ter o gosto das pessoas, quem é que faz, de onde veio o ingrediente, dessa autenticidade, isso, na minha visão, nunca poderá ser automatizado. Por isso que eu acho que o grande truque da quarentena é você investir em atendimento, relacionamento e reputação. Porque isso jamais será automatizado, independente do tempo. E se a gente perceber, né, quais são as marcas que a gente está comprando ou que a gente priorizou? É o restaurante do bairro,
é a loja que já te atendia bem, é o supermercado que te atende bem, sabe quando você vai fazer compra digital, mas mesmo assim você compra naquele supermercado que já está acostumado. Então, acho que os vínculos eles acabaram se fortalecendo, né, nessa pandemia como um todo. Sim. E acho que esse é o nosso maior desafio enquanto ser humano, para quem é empresário, para quem é executivo, como é que a gente vai seguir nutrindo esses vínculos, porque realmente esses vínculos têm feito aí diferença. E Lise, indo na linha ainda da tecnologia, e aí falando agora mesmo do mercado publicitário, né, como um todo, porque eu acho que foi um mercado extremamente afetado, já vinha, né, em fase de transformação e, obviamente, com tudo isso, tem sendo bastante afetado. O que é que você tem percebido que está fazendo diferença, né? Quando você olha para os seus clientes, quem são aqueles clientes que seguem se destacando mesmo numa pandemia? É difícil. Primeiro, acho que dividir com vocês qual é o perfil que eu estou acostumada. Ainda que eu tenha atendido grandes clientes, a minha especialidade é atendimento em escala. Então, você atender uma carteira de 2.000 clientes, 300 clientes, como que você vai atender essas pessoas tendo essa conexão genuína e autenticidade? Então, quem é que está se destacando na pandemia quando você atende uma carteira de 2.000, 4.000 e etc.? São aquelas empresas que estabelecem relações de parceria com o cliente final. Não é uma relação de troca monetária. Então, sem dar exemplos, quem está se destacando é aquela pessoa que ligou para o cliente final e falou: eu sei que você está passando por um período de crise, eu vou diminuir o seu ticket por um tempo e a gente estende o nosso contrato por 24 meses, mas nós vamos crescer junto, construir uma solução. Eu tenho esse insight para te dar, para te ajudar. Eu estou vendo que os teus concorrentes estão fazendo isso, e eu te sugiro tal coisa. Quem não está se destacando foram as pessoas que entraram em desespero e começaram a cobrar. Independente da crise, velho, você tem que me pagar. Esses aí não estão se sobressaindo. Então, a gente está construindo alianças muito mais poderosas. Acho que essa é a grande inovação. Como que nós vamos crescer junto na crise? Que tipo de conhecimento a gente pode dividir? E o que a gente pode pesquisar junto para crescer? E quando eu falo pesquisar junto, por exemplo, eu vejo clientes vendo, olha, a gente fazia divulgação assim. A China passou, eu estou muito na China e vocês vão ver eu falando muito da China, porque diferente dos países europeus, eles já estão em processo de retomada. Então, eu estou tentando achar similaridades de retomada para a gente falar depois. Então, por exemplo, na China, a gente viu que mais de 60% da população não vai querer mais usar o transporte público quando a quarentena acabar. E um dos mercados que a gente tem mais afetados no país é o mercado de montadoras, que suspendeu aí 25% dos contratos. Então, como é que eu vou fortalecer nesse tempo de crise concessionárias, vendedoras de carro, garagem de carro usado, para quando tiver a retomada a gente crescer? Ou como que eu vou baixar o ticket para que ele não seja esquecido no cliente final, ou que ele mande uma mensagem para quem está na carteira? Então, esse tipo de parceria e de solução tem sido quem tem vencido na crise. E diferente do que a gente achava também para o setor de alimentação, e aquilo, contra dados não há argumentos, gente. Não pensem porque a gente pressupõe, as pessoas estão comendo mais em casa, que o mercado de alimentação mudou. Se vocês forem atrás, não é bem assim a história. Então, é importante pesquisar tendências de publicidade, tem ferramentas abertas, ferramentas gratuitas, que eu não posso citar aqui, né? Por N problemas, para a gente ter assertividade na nossa estratégia, não só achar que porque veio a pandemia tal coisa é tendência. Sensacional. E olha que interessante, né? Você já tinha dito que o robô não conseguiria trabalhar os vínculos. E o que está fazendo diferença na crise, né, nesse mercado publicitário, é justamente a criação de vínculos através das parcerias, né? Então, acho que fica aí mais uma dica para o público aqui, né? O quão você está cuidando das suas relações, o quão você está investindo tempo nessas relações e se colocando muitas vezes na situação de vulnerabilidade também, né? No sentido de que, olha, não tá bom para você, também não tá bom para mim, mas juntos eu sei que podemos ser mais fortes
né, do que separados. Excelente ponto, Lise. E aí eu não posso não fazer essa pergunta. Ai, Jesus. Foi ser entrevistada pela Miriam Leitão. Ai, gente do céu, é muito engraçado, porque toda vez que acontece algo muito excepcional na minha vida e quando a gente vê esses títulos e lê o currículo, a primeira coisa eu sempre acho que é trote. E isso aconteceu quando eu fui para o Fórum Mundial da Juventude, porque eu fui convidada pelo governo do Egito. Isso aconteceu quando saiu a entrevista da Forbes, que eu estava viajando de férias, eu achei que a menina estava brincando comigo. E no dia que o produtor da Miriam Leitão me mandou uma mensagem no WhatsApp, gente. É óbvio que eu achava que era golpe. O Cláudio, que é um grande parceiro. Óbvio que eu achava que era golpe. E porque a Miriam Leitão é uma das pessoas mais inteligentes que esse país tem, extremamente crítica. E crítica no sentido de pensamento crítico, é uma mulher inteligentíssima que já viveu coisas que eu jamais poderia viver e que tem um pensamento muito do jeito que eu enxergo as coisas, que é como que a gente pode melhorar a sociedade. Não é só criticar e dizer que tá ruim, mas que caminho que eu acho melhor. E aí eu falei, não, a Miriam quer me entrevistar pelo lugar que eu trabalho. Ela falou, não, ela quer pelo que você fez, pelo que você acha e pelo que você quer construir na sociedade. E aí, clarificando para quem não me conhece por essa questão racial, eu sou muito envolvida em questões raciais porque eu entendo que o mercado corporativo ganha muito quando pessoas diferentes vêm trabalhar e construir esse pensamento. E diferença pode ser raça, gênero, uma pessoa que veio, como eu, do Rio Grande do Sul, que morou no continente africano, N coisas. E eu também entendo que a real militância por diversidade e inclusão é quando você traz pessoas de minorias para falar do que elas entendem. Eu estudei tecnologia, eu estou fazendo um MBA agora em gestão executiva de negócios. Você dá oportunidade, dá palco para essas pessoas. E aí a Miriam disse, não, eu quero entrevistar você mesmo por essas coligações, pelo que você entende. Aí tudo bem. O negociar, fazer as perguntas. E, gente, acontece tipo do dia para a noite. Foi tipo como eu fui... Ah, a Fátima Bernardes também. Quando eu fui no programa da Fátima, eu também achei que era trote. E o negócio era meio assim, 5 dias. Eles te contam na terça, você tem que viajar na sexta para o Rio. E aí começa a arquitetar. E... Hã? Qual foi a sensação de estar lá? A sensação, acho que o primeiro pensamento sempre que eu tenho é o que eu vim fazer aqui? E para mim o pensamento é eu vim inspirar pessoas. Eu quero que elas sonhem e estar nesse lugar assim como um dia eu sonhei. Que elas possam ver um exemplo e possam me superar. Eu quero que elas me superem. Depois é para mostrar para outras pessoas que existem profissionais negros, profissionais jovens, profissionais de outros lugares muito talentosos. E eu sempre fico pensando, tá, e depois disso, o que a gente vai fazer? Utilizar toda a visibilidade que eu tenho para trazer outros iguais a mim. Então, foi uma grata felicidade. Eu não esperava que a Miriam escreveu sobre a nossa conversa depois na coluna dela no Globo. E agora eu posso dizer que tem o Miriam Leitão no Zap Zap. Acho isso o máximo. Millennial, né? Tem que ter a pessoa no telefone. Mas é sempre isso, assim. A gente pensar como ser humano, a quem a gente veio servir, que missão a gente tem e o que a gente vai fazer com tudo isso. Eu acredito que lembra muito do topo da montanha, né? Estar solitário ou ser o único nos lugares dá muito orgulho, você fica muito feliz com o que você conquistou, mas é chato pra caramba. Então tem que trazer outros pro palco, que a gente constrói aliados e tem sido essa a minha vida, assim. Que lugar? Eu não sei ainda onde é que eu vou terminar, mas essas alianças têm me feito muito bem e têm provado que a gente tem muita gente talentosa aí que só precisa de uma oportunidade. Então, maravilha. E eu deixei algumas coisas, algumas curiosidades da Lise para contar mais no final. Mas, enfim, a gente se conheceu no Grupo Mulheres do Brasil e já se conhecia há um tempo, e um dia ela me falou, preciso falar com você. Eu, tá bom. Ela falou assim, né, eu queria fazer a gente, né, na empresa tem um produto que chama Bússola de Carreira. Ela fez assim, eu já ouvi falar sobre o Bússola, já conversei com sua assistente, e eu queria fazer um Bússola com você. E eu olhava, eu fazia assim, gente, mas esse produto é para alto executivo, você não tem nem 30 anos. Como é que eu falei assim, não está no nosso target. Mas ela insistiu de uma forma
que hoje a gente tem um produto que está sendo lançado agora em agosto por conta dela, né? E mais também que eu mentoro, que é na mesma faixa etária, e eu brinco que elas duas me tiram da zona de conforto, né? Uma faz eu estar aqui fazendo live, que é uma coisa que eu morro de vergonha de fazer, a outra me leva para o Everest, mas tá tudo certo. Eu vou caminhando com essa dupla aí, minha dupla de MBA. Mas tudo isso para te falar o quê, né, Lise? Me chamou muita atenção na época do nosso projeto, estou falando aqui porque eu tenho autorização sua para tratar, a sua determinação, persistência, disciplina, mas muito mais do que isso, uma vontade de melhoria contínua, de querer se desenvolver. E olha que você trabalhou em multinacionais que investem em desenvolvimento humano, então não é nem que você não tinha isso, né, nas multinacionais, porque você tem uma série de cursos nas duas empresas grandes que você trabalhou. E até hoje eu me pergunto, né, o que é que te move, né? O que é que te moveu a fazer esse projeto, e não do ponto de vista da profissional que eu sou, não é isso, mas assim, no sentido de o que é que te chamou a atenção para fazer essa melhoria contínua ainda cedo, porque a gente realmente vê isso, né, e não é à toa que nosso público ele acaba sendo 35 mais sênior, porque assim, a empresa já não investiu mais e tal, ele quer fazer alguma coisa, mas você me chamou muita atenção nisso. Né? O que é que te move para falar assim, além do que a empresa faz por mim, eu também quero fazer? E é a curiosidade mesmo, tá? Eu nunca te perguntei isso. É verdade. Primeiro, acho que eu sou conhecida por essa minha curiosidade. Aí quando você falou eu não ia fazer, eu lembrei que na primeira vez que eu tentei a seleção do MBA da Fundação Dom Cabral, eu bombei, né, gente? Vocês não pensem que tudo é flor, que tudo vai na primeira tentativa. E eu merecia mesmo aquele bloqueio, queria deixar bem claro que eu não estava preparada naquela época e me fez ser mais persistente. Acho que minha mãe, obviamente, vai dizer que eu sou muito teimosa, ela vai rir nisso, e eu sou mesmo. Mas acho que o que me move, eu sempre penso assim, a curiosidade, esse senso de aprendizado, eu sempre acho que eu posso mais, que eu quero mais, que tem alguma coisa que eu não sei. E eu sempre busquei no mercado entender para onde que o mercado está indo, quais são as tendências que estão mais, quem são os especialistas que tem ali, e se tem algum nicho que ninguém sabe nada e que eu posso agregar. Então, quando eu comecei a trabalhar com governo, não tinha ninguém que gostasse de vendas, que entendesse de governo e que quisesse trabalhar numa multinacional. Aí eu vi, isso é legal. Aí quando eu fui para o mercado de publicidade, eu pensei, quem é que entende um pouco de cloud, pode entender de marketing digital e já lidou com todo o perfil de cliente de pequenos, grandes e médios. Então, eu fui moldando sempre esse passo, para onde eu vou. E acho que a insatisfação, a gente não pode ficar satisfeito com o que a empresa nos dá. É que tipo de profissional a gente pode ser, se não vira o fulano de tal empresa. A gente não é propriedade de empresa, a gente é propriedade da gente mesmo. Da nossa carreira, da nossa marca. Eu quero ser conhecida como Lisiane Lemos. Não Lisiane de tal lugar, não Lisiane de tal empresa. A gente ter ownership do nosso conhecimento e ter liberdade de propagar ele. Então, por exemplo, agora meu próximo passo, eu sei, eu falo inglês muito bem. Tá, mas a gente está falando de América Latina, então eu preciso falar espanhol muito bem. E aí já está começando nesse plano. Eu sempre eu brinco, eu tô sempre inventando uma coisa nova que eu quero aprender, que eu sou motivada por essas coisas. Então, acho que esse senso de insatisfação, que eu não sei o suficiente, que eu não aprendi o suficiente, e para onde eu vou que ninguém foi. Eu sempre tô com essa pergunta na cabeça. Lindo. E se eu tivesse que fazer um convite aqui para o público, assista esse pedaço mais de uma vez, porque ela trouxe várias dicas, e quando eu digo que ela hoje é um dos meus MBAs, é por isso, gente. Porque ela traz, assim, inquietação, essa troca, e eu recomendo todo mundo realmente ter aí uma turma dos 30, uma turma boa, né? Sem sombra de dúvida, sua disciplina é algo que solta os olhos, mas o outro ponto que eu queria deixar também para o final é compartilhar com vocês que todo esse movimento que está acontecendo do Vozes Negras Importam começou com Lisiane, mais um grupo de pessoas. Eu não faço parte da turma VIP,
Mas eu acho muito legal, porque se eu for olhar esse movimento, a maioria das pessoas, elas têm na faixa dos 30 anos, como Lise, e assim, elas são tão determinadas, essa turma, que elas vão entrar em contato com você pelo direct, se apresentar, dizer do que se trata, vamos lá, vamos fazer, foi assim com a Andrea Jané, e tudo bem, né? E elas acreditam na força do pensamento, na força da intenção e de que tudo vai funcionar e funcionou. Eu acho que é um movimento hoje que a gente está com quantas pessoas já, Lise? Então, o Vozes Negras Importam. Então, para quem não sabe, começou num grupo que chama Desenquadradas, de líderes do mercado de publicidade. E a gente pensou muito nisso de orquestrar, de ter uma hashtag, de entender de grandes públicos. Então, em se tratando de impacto através do Instagram, a gente deve estar falando aí de 30 milhões de pessoas, se forem ver em seguidores somados. E aí são 50 influencers e que a gente conseguiu fazer um match das mais diferentes indústrias. Então, vocês vão ver aí Giovanna Lancelotti, Porchat, a própria Andrea, Luiz Helena Trajano, que eu estou terminando o takeover, que estão envolvidos aí. Então, é um trabalho bem legal, que surgiu num final de semana, numa conversa de grupo de Zap de mulheres, e tem funcionado. Eu estou muito orgulhosa de fazer parte dessa iniciativa. Gente, isso é importante. Elas montaram esse movimento inteiro em 8 dias. 8 dias. Então, quem ainda tem dúvida que o mercado vai ser dominado por metodologias ágeis, não tenha essa dúvida. Porque o projeto, obviamente, como tudo que é colocado no ar, tem seus acertos, seus aprendizados, mas que elas já estão fazendo aqui a segunda rodada, com os aprendizados, Alguma coisa está errado, mas tudo bem. E está valendo, né? Então, parabéns pela iniciativa, estou muito honrada em fazer parte. Você sabe que eu te admiro muito e, sem sombra de dúvida, essa iniciativa você está contribuindo para a gente ter um país melhor. E, para finalizar, você colocou no seu LinkedIn, há mais ou menos umas 2 semanas, algumas dicas, não é, de combate, algumas dicas de ações práticas, né, para a gente ter um mundo mais igualitário do ponto de vista racial. Eu queria que você trouxesse aqui, para a gente fechar, 3 dicas, até pensando no público que está aqui, que você acredita que seria efetivo, fáceis, e que qualquer um que está aqui assistindo pode fazer amanhã. 3 das 10. Vamos selecionar, conectem comigo lá no LinkedIn, a gente bate um papo, troca dicas, insights. É uma rede que eu uso ativamente, que eu sou apaixonada pelo poder de transformar a carreira, a vida profissional das pessoas. Acho que é número 1, a gente tem um público aí que talvez não seja engajado com a causa racial. E, gente, não tem problema. Não tem mesmo, ninguém tem obrigação disso. Mas se você se sente sensibilizado, vence o medo. Não é uma questão de oportunismo, mas da gente ter oportunidade de discutir o assunto. Então, se você está afim de se engajar, conecta com uma pessoa do seu círculo que seja militante e seja vulnerável e abre essa conversa. Fala, cara, estou sensibilizado com tudo que está acontecendo, quero ajudar de alguma forma. E aí lembra, quando for fazer isso, do meu método. Dá uma pesquisada antes, pesquisa antes, vê a questão racial, também enquanto depois vai perguntar para a rede, até para você mostrar essa disponibilidade, mas não tem problema. Conecte-se com alguma pessoa negra do seu círculo para dizer que você está afim. Acho que a segunda, é importante a gente se posicionar publicamente. E isso ajuda muito a causa. Dizer que está engajado, que está seguindo Vozes Negras Importam, que virou um aliado do grupo de afinidade da empresa que você trabalha. A gente precisa, tem aqui pessoas que têm uma reputação muito forte, uma imagem no mercado muito forte. Então, usar essa reputação, usar essa credibilidade a favor da causa é muito importante. E para pessoas negras, dá aquela sensação de que eu não estou sozinho. Que a causa racial não é uma causa só de pessoas negras, é uma causa de pessoas que se preocupam com pessoas. E aí, por último, para quem tem um cargo de liderança, principalmente no mercado corporativo, ou tem a sua própria empresa, gente, apoio verdadeiro é apoio financeiro.
Eu sei que é chato, mas grupos de diversidade, eu que já coliderei alguns, eles precisam de verba, eles precisam de orçamento para fazer algumas ações. E aí, quando eu faço ações, eu falo lá, já juntando duas dicas em uma, eu acredito que o desenvolvimento profissional de profissionais negros é o que vai fazer a grande mudança, que a gente dê ferramentas para profissionais negros atingirem cargos de liderança. Então, aí a gente precisa, não fazendo jabá, mas foi o que eu fiz com a Ser Um no Bússola, que foi esse desenvolvimento, esse salto de carreira, que eu não tinha as ferramentas. Meus pais são funcionários públicos, ainda que a minha mãe seja PhD, ela entende de patrimônio material e engenharia, não de mundo corporativo, tecnologia e marketing digital. E a gente estava conversando sobre e-commerce. Então, eu preciso de uma consultoria profissional, eu preciso de um apoio, de um guidance, para ter esse novo passo e atingir um cargo de liderança. E se você não tem grana, não tem esse apoio financeiro, tudo bem. Siga os passos anteriores que a gente vai seguir bem e contem comigo. Eu demoro, mas eu juro que eu respondo. Lise, muito obrigada mais uma vez pela iniciativa, pelo seu tempo e por essa entrevista maravilhosa, porque eu também vou salvar, vou guardar para mim, que você trouxe aqui mais aprendizados. Estou indo para a segunda fase da MBA, viu, gente? É módulo internacional. Obrigada, Dé. Tchau, tchau.